Olha, agora 11 horas 35 minutos, seguindo o nosso balanço geral. Obrigado você pela sua audiência com o Thiago Valentim e toda a nossa equipe. Já me dá a imagem da criança. Olha só que tragédia. Uma criança que morreu atropelada hoje pela manhã em Ribeirão Preto, zona norte da cidade. Movimentação, nossa equipe foi até o local. Olha a roupa, infelizmente, que ficou ainda no local. Esse é o ônibus aí, ó. Esse é o ônibus que inclusive acabou ali, um ônibus fretado, e aí o circuito, olha, repara que as duas irmãs, elas vêm de bicicleta, tá vendo? Uma na garupa, a menorzinha de 3 anos, e a outra irmã adolescente que estava ali, ó, guiando a bicicleta. O ônibus, ele faz a curva, a irmã, que estava dirigindo, guiando a bicicleta, ela não percebeu, não viu a seta, e aí elas acabaram sendo atingidas pelo ônibus. Olha que imagem triste, que imagem forte. Isso aconteceu agora pela manhã e depois toda a movimentação, todo mundo que foi até o local para acompanhar detalhes do resgate e infelizmente a criança que acabou não resistindo aos ferimentos porque a roda do ônibus acabou passando sobre ela, tá? Olha que notícia triste, uma criança confirmando a idade, 3 anos, acidente agora de manhã em Ribeirão Preto. Quem está acompanhando os detalhes ao vivo desse caso é o Gustavo Batista e é com ele que eu vou agora com mais informações no Balanço Geral. Gustavo, infelizmente, a irmã mais velha, que estava guiando a bicicleta, não viu que o ônibus dava a seta para fazer a conversão. E o motorista do ônibus não viu que as duas irmãs estavam passando pelo cruzamento de bicicleta e aí a tragédia aconteceu. Conta pra gente detalhes, vamos lá. É isso mesmo, Valentim. Tudo isso aconteceu na zona norte de Ribeirão Preto, Parque dos Pinos, na esquina da rua Palmiro Bim, com a Ettore e Aurora Coraúci. Essas duas irmãs de 12 e de 3 anos, até então a gente não sabia se tinha 3 ou 4 anos, né? Tivemos a confirmação então que essa irmã que acabou morrendo tinha 3 anos, elas duas estariam aí de bicicleta indo até a escola, né? Por volta das 7 horas da manhã, estariam inclusive atrasadas, e aí então, bem neste cruzamento, quando então este ônibus, que é o ônibus fretado que seguia aqui em Ribeirão Preto, depois com destino a Cravinhos, para uma empresa para levar os funcionários para essa empresa na cidade de Cravinhos, acabou então passando, né, com a roda sobre estas duas meninas. A menina de 3 anos acabou sendo socorrida bem ali no local, mas perdeu a vida, morreu. Já a menina de 12 anos, a gente consegue observar pelas imagens que existe um socorro, um trabalho muito intenso dos profissionais de saúde, do SAMU e do Corpo de Bombeiros, para estabilizá-la lá no local onde aconteceu esse acidente, até depois conseguir realmente socorrê-la aí para o Hospital das Clínicas, unidade de emergência na cidade de Ribeirão Preto. E depois que a gente consegue observar aí pelo circuito de uma câmera de segurança que tem lá na região, Valentim, a gente consegue observar que, apesar do socorro rápido, tanto do SAMU como do Corpo de Bombeiros, infelizmente, com tudo isso não foi possível ainda salvar a vida dessa menina de somente 3 anos. A informação que a gente teve é de que a mãe soube do acidente, teria ido até o local do acidente e teria presenciado as duas filhas, né, possivelmente desacordadas, segundo informações de testemunhas. Ela disse que tinha deixado elas irem sozinhas hoje para a escola, né? Recebemos algumas informações desencontradas de que isso aconteceria frequentemente ou não, né, por parte de vizinhos. A gente não tem essa confirmação, mas claro que esse caso agora deve ser investigado aí pela Polícia Civil, principalmente por se tratar de uma vítima fatal, uma criança de somente 3 anos. Após isso, existiu uma comoção muito grande ali na região, inclusive o motorista do ônibus chegou a ser ameaçado, até por isso a Polícia Militar foi acionada, chegou ao local, isolou a área para o trabalho da perícia, e este homem também, né, foi retirado lá do local. Ele confirmou para os policiais que não teria visto, né, as crianças estariam em um ponto cego deste ônibus, é justamente o que a gente consegue observar aí pelas imagens da câmera de segurança. A gente vai trazer agora com mais detalhes, né, toda esta ocorrência que infelizmente acabou aí na perda dessa criança de somente 3 anos.
Este atropelamento aconteceu aqui na esquina da rua Ettore Aurora Coraúci com a rua Palmiro Bim, no bairro Parque dos Pinos, próximo de 7 horas da manhã desta sexta-feira. Agora já é próximo de 9 horas, o local ainda está aqui interditado, isolado, porque a perícia, que inclusive acabou de chegar aqui no local, vai fazer a análise, avaliar este acidente, esse atropelamento, que segundo informação repassada pela Polícia Militar, aconteceu com 2 crianças de 3 ou 4 anos, não é possível saber a idade exata dessa criança, e também com a irmã dela de 12 anos. 2 irmãs que estavam a caminho da escola. Inclusive, ainda tem aqui uma peça de roupa destas crianças aqui pela pista. A perícia está aqui no local, junto com a Polícia Militar. Existe todo o isolamento, porque foi necessário esse trabalho. A informação que nós temos é que a criança, que tem entre 13 e 4 anos, teria sido socorrida ainda aqui neste local, mas acabou perdendo a vida. Já a irmã dela, de 12 anos, foi levada para o Hospital das Clínicas, unidade de emergência. Está em estado grave. Vamos ver imagens que o Roberto Luiz fez agora há pouco da movimentação aqui da região. E aí a nossa equipe de reportagem conversou com uma testemunha que presenciou este atropelamento, acidente que deixou, infelizmente, esta criança morta na manhã desta sexta-feira em Ribeirão Preto. Saiu de lá da casa, ela mora aí embaixo aí, ó. Saiu, vinha vindo aqui, ó. O homem tá com fonte cega, ele não viu, ele virou, ela bateu, já caiu, desacordada. A criança. Estava em estado grave. Muito grave. Chegou a enfermeira aí, ela não tinha pulso, não tinha nada. Terrível, 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 gente. Agora a gente vai acompanhar em detalhes, com uma câmera de segurança aqui da rua Palmiro Bim, como aconteceu esse acidente e como foi o socorro do Corpo de Bombeiros e do SAMU. O ônibus sobe a rua Palmiro Bim enquanto as 2 meninas seguem de bicicleta pela calçada. Na esquina com a rua Ettore Aurora Coraúci, o veículo vira à esquerda e passa sobre as crianças. O coletivo para e, na sequência, várias pessoas também se mobilizam para o socorro. As 2 vítimas estavam neste momento desacordadas, segundo testemunhas. Poucos minutos depois, chega a ambulância do SAMU. O resgate é primeiro da irmã mais nova. Depois é a vez das motos do Corpo de Bombeiros. Na sequência, chegam as viaturas. A primeira ambulância deixa o local com a criança que tem entre 3 e 4 anos. A criança, 3 anos, apresentava parada cardiorrespiratória, que foi iniciada por nossa equipe já de imediato, reanimação cardíaca. Constatamos no interior da ambulância básica do SAMU que a criança de 3 anos já apresentava lesões muito graves, incompatíveis com a vida. Então foi constatado o óbito dela e levado para a UPA Norte. Pouco depois das 7h30 da manhã, aparece na imagem a ambulância que socorreu a irmã mais velha, de 12 anos. Os profissionais do SAMU e dos bombeiros trabalham no socorro da vítima. O serviço para estabilizar os ferimentos da menina dura meia hora, até que a ambulância deixe o lugar com destino ao Hospital das Clínicas, unidade de emergência. E a segunda vítima foi realizada manobras pela segunda viatura avançada que chegou no local do SAMU, feita toda a estabilização dela e conduzida até o Hospital das Clínicas, unidade de emergência, com lesões graves também, indo em pélvico e tórax. Olha, é uma criança levando outra criança, tá? Vem comigo na trilha da notícia, me dá a imagem mais uma vez, o circuito. Você tá vendo o momento em que as 2 irmãs, olha, é uma irmã, uma criança levando outra criança. Eu sei que é adolescente, eu sei que é uma responsabilidade muito grande, né, para a irmã de 12 anos cuidar de uma irmãzinha de 3. É claro, a gente vai depois entender essa família, essa mãe, por que a criança, né, a adolescente de 12 anos, ela que tinha aí a incumbência, a responsabilidade
de levar a irmã de 3 para a escola. A gente sabe que não é fácil. Às vezes a mãe trabalha, o pai trabalha, tem outros irmãos, aí acaba sobrando para uma criança cuidar da outra, né? Mas ela veio ali pelo meio-fio, na faixa contrária, na pista contrária, né? Ali na contramão. O ônibus, por mais que o retrovisor esteja ali para que ele olhe, se ela tivesse paralela ao ônibus, onde geralmente as motos passam, né? Às vezes estava no campo de visão dele, mas ali não, né? Onde ela estava, não dava realmente. É difícil você conseguir enxergar, porque o retrovisor do ônibus não ia chegar ao raio de alcance de visão até o meio-fio da calçada da mão contrária. E aí, infelizmente, ela tentou atravessar no momento que o ônibus também passou e essa tragédia aconteceu. Uma somatória de problemas que culminou nesse grave acidente. Agora, Gustavo, é uma situação muito complicada, né? A gente está falando de uma criança, uma adolescente de 12 anos, cuidando de uma de 3, né? E aí, infelizmente, ela seguiu pelo caminho errado e terminou com a morte da irmã mais nova e com o estado grave da irmã mais velha, Gustavo. Com certeza, Valentim, tudo isso deve ser investigado, até porque recebemos uma informação extraoficial de que seria uma família vulnerável, que teria problemas. Nós não conseguimos aí uma confirmação com o Conselho Tutelar, mas claro que o Conselho Tutelar deve também acompanhar a Polícia Civil nessas investigações. E a gente recebeu agora há pouco a nota desta empresa de ônibus, né, empresa que realizava aí o fretamento, né, para o transporte de trabalhadores da cidade de Ribeirão Preto para a cidade de Cravinhos. Olha só, a empresa Transcênior, né, disse em nota que o ônibus envolvido nesse atropelamento, diante, né, desse ônibus envolvido no atropelamento, a empresa lamenta o acidente, manifestou solidariedade à família das vítimas e disse que colabora com as autoridades competentes. Afirmou ainda que o motorista permaneceu no local, prestou assistência imediata e acionou serviços de emergência. A empresa ainda informou que, com base nas imagens analisadas, não há indícios de imprudência ou culpa por parte do motorista, mas que aguarda a conclusão das investigações oficiais para eventuais manifestações complementares em relação a esta nota. Já a EPMOB, que administra o trânsito de Ribeirão, informou apenas que os cruzamentos da Avenida Etória Aurora Coraúce com as ruas Atílio Perticarrari e Palmirubim, né, bem onde aconteceu esse acidente, precisaram ser interditados aí, esse trecho por causa do acidente, por causa desta ocorrência, como a gente viu aí nestas imagens. Infelizmente, né, acabou tendo a morte desta criança. Voltamos a reforçar mais uma vez que a irmã dela, de 12 anos, está em estado grave no hospital. Não temos ainda a atualização desta outra criança de 12 anos que saiu ainda com vida e foi socorrida para o HC-UE. Aquela região lá, Valentim, a gente ficou lá por aproximadamente 1 hora. A rua Palmirubim, na verdade, a Avenida Palmirubim, porque tem muitos veículos, né? É uma rua, avenida de mão dupla. Ali tem muito movimento, inclusive de ônibus, de caminhões, e aí, paralelamente, você tem ruas do bairro. Como a gente viu, este ônibus estava passando por lá, acabou tendo que acessar uma das ruas ali do bairro, infelizmente acabou passando sobre essas duas meninas. A gente conversou com muitos moradores e eles reclamaram a respeito da grande movimentação de ônibus, de caminhões, de veículos de grande porte ali, porque esta rua, ela dá acesso a Palmirubim, a outras avenidas que dão acesso aí ao anel viário norte de Ribeirão Preto. Então muitos veículos acabam se aproveitando destas avenidas que tem ali pela região norte da cidade para acessar a zona norte de Ribeirão Preto, e é uma região muito perigosa. Até por isso que todos os vizinhos, né, foram unânimes em afirmar que as crianças, estando ali sozinhas, elas acabaram se colocando em risco, né? Como você mesmo disse aí, Valentim, uma criança levando outra criança, infelizmente deu no que deu. Essa menina de 3 anos acabou perdendo a vida e a irmã dela de 12 anos está em estado grave no hospital. Coloca a imagem no telão. Gustavo, continua comigo, ele está ao vivo agora, 11 horas 49 minutos, e a Record analisa de uma forma diferente. Aqui o jornalismo é conversado e aqui você também participa direto do nosso Balanço Geral. Vou pegar até minha caneta para mostrar para vocês aqui os detalhes desse acidente. Coloca a imagem frisada no começo para mim. Segura aqui, ó. Segura. Olha aqui. Isso aqui, gente, ó. Tá vendo? A mão que o ônibus segue
é o mesmo sentido que a bicicleta estava fazendo, tá vendo? E aqui, o motorista do ônibus, não sou advogado dele, tá? Mas eu tenho que mostrar para vocês a leitura que a empresa fez no momento em que respondeu a nota e vai, a princípio, isentando o motorista de qualquer culpa. Por quê? Porque o retrovisor dele, do ônibus, imagino eu, que ele tem um raio para enxergar, ele não vai conseguir enxergar tudo aqui, até esse lado, né? Para ver que as meninas estavam aqui seguindo no meio-fio para... ele estava dando a seta. Você vai reparar, vou soltar a imagem daqui a pouco, que ele está dando a seta para fazer aqui a conversão. Ó, ela passa aqui e nesse momento exato, tá? Ele está dando seta. Aqui, ó, some completamente do campo de visão dele do retrovisor, tá? Porque ele está olhando a mão contrária. Quem está vindo nessa faixa aqui, ó, ele tem que olhar para essa mão contrária para ver a hora que vai dar o tempo, ele calcular, porque o movimento aqui é muito grande, para conseguir, olha lá, tá vendo agora, ó? Aí deu tempo, ela passa e aí de repente ela para no meio da rua. Não dá para perceber se ela parou porque ela desequilibrou ou porque ela assustou, percebendo que um outro carro, né, tava passando ali, ela para. Volta um pouco a imagem para mim, olha lá, vamos ver se ela parou, olha lá, ela vem pedalando, a irmã mais velha, ó, menina de 12, menina de 3 na garupa. Aqui, ó, aí nesse momento ela para, ó. Aí, ó, é por causa do outro carro, ó. O outro carro passou, ela freou. Dá uma segurada. Nessa hora, o ônibus vira, ela se desequilibra, o ônibus passa. A menininha da garupa, tadinha, inocente, 3 aninhos, cai e a roda do ônibus passa sobre ela. Por isso que ela não resistiu aos ferimentos no local. A outra irmã também foi atingida pela roda do ônibus. A gente vai cortar, pular essa imagem, né? Não vou colocar o momento do atropelamento aqui, porque a imagem é muito forte, mas nós tivemos acesso aqui na nossa edição. E a imagem é muito forte, muito triste. E aí depois, elas ficam caídas, claro, a menina de 3 anos já não tinha mais o que fazer, praticamente uma morte instantânea, apesar de ter ainda dado essa parada cardiorrespiratória, que eles comentaram aí, os socorristas do SAMU, e a outra menina de 12 anos ainda teve a chance de ser socorrida e levada até o hospital para se tentar lutar pela vida dela, tá? Mas, Gustavo continua comigo, Renata Modesto? Só para fechar esse caso, Gustavo, a informação é essa, né? Uma família, a princípio, que seria vulnerável, então não dá para julgar, falar, olha, porque a culpa é da mãe, a culpa é do pai, que deixou uma criança de 12 anos levar uma adolescente, levar uma menina de 3 anos sobre a responsabilidade dela para levar até a escola. Mas é claro que agora a polícia vai investigar tudo isso, Gustavo, porque é difícil a gente apontar agora e falar a culpa é do motorista, a culpa é da criança, a culpa é do adolescente. Nessa hora, infelizmente, a tragédia que já aconteceu é lamentar, tentar entender e evitar com que outras tragédias aconteçam, Gustavo. Com certeza, Valentim, né? Portanto, até que nos acompanha aqui no Balanço Geral, fica esse alerta aí, se o seu filho vai para a escola sozinho, dependendo de onde ele passa, a gente observou aí que neste local, um local de grande fluxo de veículos, como eu disse, muitos veículos de grande porte, por ser uma via de acesso que liga o anel viário norte de Ribeirão Preto a vários bairros que tem na zona norte da cidade, então era um local de perigo. Eram várias quadras que essas crianças estavam indo aí a caminho de uma escola que fica ali. Então, elas acabaram ficando em risco, né? E quando crianças menores estão em risco, é responsabilidade dos pais. Então, cabe agora, claro, à Polícia Civil investigar. Com certeza, o Conselho Tutelar deve também fazer uma investigação a respeito deste caso. Como eu disse, informações extraoficiais que nós tivemos a partir de vizinhos, de pessoas que moram lá na região, elas confirmaram que seria uma família vulnerável, que esta mãe, inclusive, estaria em casa, mas que seria com frequência esta situação delas irem sozinhas até a escola, Valentim. Então, a gente com certeza vai trazer mais informações em breve, inclusive a identificação destas duas crianças, né? E o que vai ser feito a partir de agora, com certeza a gente vai atualizar aqui dentro do Balanço Geral. Uma coisa é a mãe tá trabalhando, tá, gente? Uma coisa é a mãe tá na correria, não pode também. Não pode, tá? Perante a lei, não pode largar uma criança de 3 anos na mão de uma de 12, tá? Isso aqui eu falo pra vocês. Agora, se a mãe estava em casa e passou a responsabilidade para a menina de 12 levar a pequena na escola, aí a situação é outra. Aí muda de figura, aí o Conselho Tutelar, a polícia tem que indiciar essa mãe para tentar entender melhor o que estava acontecendo. Aí sim essa morte pode cair na conta dela perante a justiça, tá? Mas nós vamos continuar acompanhando.